Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Mais uma quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, e está se avizinhando, exatamente, faltando aí exatamente 11 dias até o dia da nossa tão aguardada e esperada prova, ao menos para aqueles que estão focados em delegado da Polícia Federal. Se você não vai fazer essa prova, se você estuda para outra carreira, defensoria pública, magistratura, MP, procuradoria, ou simplesmente busca esse canal para focar em atualização, amizade é a mesma. Você também está bem-vindo e bem-vinda, claro, sem a ansiedade, sem a tensão natural dessas provas que se avizinham. Eu já quero deixar aqui muito claro, não, a ideia não é enganar ninguém, esse nossa quarta-feira, nossos eventos de quarta-feira, que acontecem há mais ou quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, já me perdi aí, mas quase 2 anos direto às quartas-feiras, todas as quartas às 20h30, ao vivo, encontro aqui comigo sobre um tema importante na esfera doutrinária, jurisprudencial, normativa, enfim, sempre da área criminal, a gente explorando temas específicos. E hoje, excepcionalmente, a aula é como se fosse ao vivo, mas não é propriamente ao vivo. Eu tenho um compromisso, né? E estou gravando agora, quarta-feira, dia 16, pela manhã, bem cedinho, e estou disponibilizando essa gravação. Vou ver, e aí você já peço para vocês ficarem de olho nos comentários, né? Vou tentar acompanhar e tentar tirar as dúvidas de vocês, mas ao depender do local ou do momento em que eu esteja no meu compromisso, eu não consiga. Mas não podia deixar tão perto da nossa prova de trazer algo aí interessante para vocês. Então, o foco, doutores e doutoras, da aula de hoje vai ser a parte simulada. Como eu sempre repito, como um mantra, na verdade, súmula ou entendimento simulado em prova de concurso público, ainda mais de carreiras jurídicas e do SESC-SEBRASP, é sempre questão de sobrevivência. Não há dúvida nenhuma que, ao menos de toda a prova, pelo menos 3 ou 4 questões serão veiculadas em súmula de jurisprudência. Quem sabe algumas da parte criminal e, claro, dentre essas, algumas que a gente trabalhe aqui no encontro de hoje. De toda sorte, seja como for, vai ser interessante para que, a partir do fio extraído em um determinado enunciado simulado, a gente faz algumas retrospectivas, algumas revisões que me pareçam pertinentes. E aqui vão as minhas apostas, beleza? Maravilha? Vão chegando, vão deixando joinha. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo aqui no canal, você vai ser devidamente notificado. Para receber o nosso material, é simples, basta você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do Estudos Criminais. Aí na descrição do vídeo vai ter justamente esse comando. E o segundo ou terceira informação, essa aqui mais importante, se você está focado na prova de delegado federal, teremos um aquecimento na próxima quarta-feira, mas na quinta-feira, dia 24 de julho, faltando aí 3 ou 4 dias, né? Faltando a quinta, sexta e o sábado, faltando 3 dias para a prova no domingo, faremos a nossa revisão de véspera. É um intensivão ao vivo comigo, numa plataforma específica, em que a gente vai trocando e fazendo os últimos ajustes dentro da área criminal. Falarei apostas pontuais e específicas sobre direito penal, parte geral e parte especial, leis penais especiais e, claro, também processo penal. Maravilha? É sempre um evento muito bacana, muito interessante, que de preferência assista ao vivo. Pedro, não vou conseguir assistir ao vivo, mas não gostaria de perder, não tem problema. No outro dia, a íntegra do conteúdo está lá para você assistir, gravado e disponibilizado quantas vezes você quiser. Se você assistiu ao vivo, mas quer assistir novamente, não tem problema, pode assistir quantas vezes quiser. E claro, isso também é acompanhado de um material bem bacana em PDF detalhado para auxiliar os senhores e as senhoras. É o ritmo de festa, é o ritmo de ajustes finais, justamente para trazer a baila. E nesse encontro eu farei aí a já tradicional e aguardada fixação das principais apostas e cravarei qual é a peça, ao menos que eu reputo, eu imagino, com maior probabilidade. Depois de um longo e tenebroso inverno, ponderando, pensando, ainda vou dar alguns dias, mas já tenho a minha favorita. Indicarei 3, mas não me esconderei, direi qual é a que de fato eu acredito. Vale salientar que eu estou torcendo aí para
tirar ou ganhar a música no Fantástico. Nos 2 últimos concursos, a gente teve a oportunidade e a felicidade de exatamente estabelecer qual era a peça a ser cobrada. Quem sabe a gente trata e acerta mais uma vez, terceira vez na prova da Polícia Federal consecutivamente, seria uma dádiva. Vamos esperar. Maravilha? Tranquilo? Então vai deixando seu comentário. Eu peço, se vocês puderem, as pessoas que forem chegando e fizerem pergunta para não sair ou não aparentar que eu estou sendo mal educado, vocês comentam aí que a aula é gravada. Tentarei, dentro das minhas possibilidades, sair passando os comentários, tentarei assistir ao vivo, ainda não sei se conseguirei, beleza? E também deixaremos fixado aqui dentro dos comentários o link para você se inscrever na nossa revisão de véspera. Já está aberta essa possibilidade, aguardo vocês, vai ser um encontro muito bacana, muito rico, muito profícuo, eu tenho absoluta convicção em relação a isso, beleza? Tranquilo? Convites e alertas feitos, vamos embora sem mais delongas, estudos criminais, todas as quartas-feiras, quase 100 encontros direto e hoje não poderia ser diferente. Então vamos lá trabalhar aquilo que eu chamo de súmulas criminais para o concurso de delegado da Polícia Federal. E eu já começo, doutores e doutoras, falando e trabalhando sobre um tema extremamente importante. Vocês sabem que ao olhar ao ponto do aspecto atinente ao conteúdo editalício da seara criminal, vai aparecer ali o Decreto-Lei 201 de 67. É verdade. Alguns outros concursos também prevêem esse decreto-lei expressamente no comando do edital, mas dificilmente em outras provas isso é de fato cobrado. Aqui na Polícia Federal temos várias razões pelas quais indicam caminho oposto, ou seja, justamente podemos afirmar que há algum grau de probabilidade de cobrança desse Decreto-Lei 201. Justamente, doutores e doutoras, porque é, sem sombra de dúvida, um dos delitos ou dos infrações penais mais importantes e mais costumeiramente consignadas na atuação da Polícia Federal Brasil afora. Basta imaginarmos uma série de convênios estabelecidos ou parcerias fixadas pelo poder público municipal com ministérios, com fundações públicas federais e dentro desse convênio esse valor ele está submetido lá à prestação de contas a autoridades federais, como por exemplo os próprios ministérios, as fundações ou mesmo o Tribunal de Contas da União. Nós sabemos que através de enunciado simulado, esses casos envolvem endereço direto e efetivo a justificar a competência da Justiça Federal. Se é crime da competência da Justiça Federal, também é atribuição de quem para investigar? Sim, de vocês amanhã. Então se prepara que em 2026, vários dos senhores e das senhoras estarão presidindo investigações, se tudo der certo, e vai dar de fato em relação a esse delito do Decreto-Lei 201. Só para dar um pingado aí do que a gente vai falar na nossa revisão de véspera, cuidado! Nós sabemos que quando estudamos o artigo 312, que é o terceiro crime, aliás, é o quarto crime mais cobrado em provas de carreiras federais, notadamente envolvendo segurança pública ou persecução penal, então já registra aí, é um crime bastante explorado, nós não temos o chamado peculato de uso. O artigo 312, ele consagra no seu caput o peculato apropriação e o peculato desvio. Mas será que há alguma modalidade de peculato uso? Eu não gosto de chamar de peculato uso, mas parte da doutrina assim se refere justamente ao tratamento a ser dado no artigo 1º, inciso 2º do Decreto-Lei 201 de 67. E envolvendo aí o agente criminoso prefeito, no exercício de suas funções, a prática referente ao chamado peculato de uso, ela será sim reprimida do campo criminal. Então esse peculato de uso, o equivalente ao que seria peculato de uso, não com esse nome, mas a conduta tipificada no artigo 1º, inciso 2º do Decreto-Lei 67, envolvendo exclusivamente prefeito, é sim conduta criminosa. Qualquer outro funcionário público, à luz do 312, a conduta será em princípio atípica, beleza?
Então, essa só é uma pílula daquilo que a gente vai falar na quinta-feira na nossa revisão de véspera, que as inscrições estão abertas, link nos comentários já devidamente fixado. Mas o que é que eu quero chamar a atenção, já que o foco são súmulas? Eu quero tratar rapidamente com vocês duas súmulas, a 703 do Supremo Tribunal Federal e a 764 do Superior Tribunal de Justiça. Vai na tela comigo. A súmula 703, ela vai dizer: a extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 201. E a súmula 164, ato contínuo, já vai estabelecer que o prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto nesse dispositivo. Então, basicamente, é para afastar uma tese de que, olha, o prefeito somente responde aos crimes do decreto enquanto houver o curso natural do seu mandato ou, eventualmente, com a reeleição. Não, o que a gente vai utilizar de parâmetro para a incidência do decreto-lei é justamente o fato do agente ocupar o cargo de prefeito e cometer, atuar, assumir postura estando ou tipificada no comando legal do Decreto-Lei 201. Isso basta. Pouco importa se haverá renúncia, se haverá cessação do mandato, se haverá não reeleição, pouco interessa. Eu vou olhar para o momento da prática delitiva. E isso já me ajuda a fazer uma conexão atualizada com a perspectiva, doutores e doutoras, aqui do foro por prerrogativa de função. Porque nós sabemos que em 2018, em maio de 2018, no dia 3 de maio daquele ano, o Supremo Tribunal Federal tinha criado um marco. Ele criou a regra de que para a aplicação do foro por prerrogativa de função precisávamos ter vínculo, ou o crime precisava ter sido praticado no exercício da função e com vínculo funcional, mas que somente surgiria a competência respectiva originária se ainda houvesse o curso do mandato. Isso significava, portanto, que se o prefeito cometia algum crime do decreto 201, ele responderia por aquele crime. Mas se houvesse solução de continuidade em relação ao seu mandato, deixava de ser no Tribunal de Justiça respectivo. Afinal, o prefeito tem competência originária, artigo 29, inciso 10, no Tribunal de Justiça respectivo, ou se for âmbito federal, no respectivo Tribunal Regional Federal, mas havendo solução de continuidade, viria para o primeiro grau, beleza? Salvo se essa solução de continuidade se desse após a conclusão da instrução, após a publicação do despacho intimando as partes para a apresentação de alegações finais. Isso foi superado, aliás, superado bem recentemente em março desse ano. No dia 12 de março de 2025, o plenário do Supremo Tribunal Federal alterou essa segunda regra do marco temporal de definição da competência por foro por prerrogativa de função. Ao julgar a ordem de habeas corpus 232.627, o Supremo, através do órgão plenário, estabeleceu que a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então, pensando na atuação de vocês e, claro, com reflexo na prova, vamos imaginar, doutores e doutoras, que João das Couves, prefeito do município X, ele praticou um crime do decreto 201 na atuação da sua prefeitura, da sua gestão. E esse crime é da competência da Justiça Federal. Só que quando você vai instaurar a investigação na qualidade de delegado de polícia, ele não mais exerce a condição de prefeito. Será que nesse caso você vai instaurar vinculando essa investigação à primeira instância ou lá ao TRF, à luz do artigo 29, inciso 10? Até pouco tempo, quando estávamos, doutores e doutoras, sob o palio dessa decisão referenciada na questão de ordem da ação penal 937 de março, aliás, de maio de 2018, seria na primeira instância. Mas agora não. Para a prova de vocês, independentemente de quando ou qual o status do prefeito ou do agente, quando for instaurada a investigação ou eventualmente o processo, pouco importa se houve solução de continuidade. Você vai olhar, o crime em questão ele foi praticado no curso do mandato e vinculado ao exercício funcional
Sim, então eu vou aplicar o foro por prerrogativa de função. Em sendo prefeito, objeto do artigo ou do Decreto-Lei 201 vai ser Tribunal de Justiça, se estivéssemos falando de competência da Justiça Estadual, ou Tribunal Regional Federal. Beleza? Tranquilo? Tanto isso é verdade, só para a gente finalizar essa parte introdutória, que vários e vários dos meus processos, tão logo saiu a definição por parte do Supremo Tribunal Federal nesse HC, eu fiz um intensivão lá no gabinete para pegar todos os processos aqui que vinculavam-se ao Decreto-Lei 201 e que havia a referência específica a prefeitos para, em um mutirão organizado, peticionar para a Justiça Federal remeter todos os processos lá para o TRF da 5ª Região, o TRF ao qual eu estou vinculado. Beleza? Tranquilo? Esse tema, como eu disse, cai em prova e é uma das minhas apostas. Se não me falha a memória, ele não caiu no último concurso da Polícia Federal, não lembro se caiu na prova oral, de fato não consigo me lembrar, mas eu aposto bastante em uma ou duas questões sobre ele nessa nossa próxima prova. Caiu aí, pelo menos que eu me recordo, de prova de polícia ou de carreiras policiais no concurso da PC Goiás de 2017, exatamente explorando a literalidade dessas súmulas. Fim do mandato do prefeito, veda-se a instauração de processo criminal com base na conduta tipificada no Decreto-Lei 201, sendo incabível o oferecimento da denúncia, errado. A gente vai olhar não para o momento do agente, mas sim para o momento do status do agente na ocasião da conduta, beleza? Tranquilo? Maravilha? Segundo tema importante, ou segundo enunciado de súmula, ele vai trabalhar com um tema muito caro e cada vez mais consolidado, que vai dialogar com a perspectiva da presunção de inocência ou de não culpabilidade. E cada vez mais assentada dentro da lógica do sistema acusatório, tem reputado um reflexo bastante interessante e importante também na fase investigativa da persecução penal. E a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça vai dizer, vai na tela, vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Vamos lembrar que a pena privativa de liberdade ela é orientada, sua fixação, pelo sistema trifásico. Sistema esse entabulado pela reforma de 1984 da parte geral do Código Penal, como manda o artigo 68. Esse sistema trifásico ele foi, em princípio, idealizado pelo professor Nelson Hungria. E na primeira fase a gente tem a fixação da pena base, respeitando os parâmetros mínimos e máximos do preceito secundário do tipo penal no qual o agente for em curso. Como é, Pedro, que o juiz vai definir esse mínimo e máximo? A partir de 8 vetores. 8 vetores que estão especificamente estabelecidos lá no artigo 59. Será possível a referência aqui a inquéritos policiais e ações penais em curso para utilizar esse aspecto valorando as circunstâncias judiciais a fim de agravar a pena base acima do mínimo legal? Não. Por quê? Porque aqui a gente violaria justamente a presunção constitucional de inocência ou de não culpabilidade. Da presunção de inocência ou de não culpabilidade, eu tenho aí a regra de julgamento e a regra de tratamento. Enquanto, segundo essa última, não houver trânsito em julgado da condenação, daremos o tratamento ao agente como se inocente fosse. Ora, se eu tenho que dar o tratamento como inocente ou como não culpável, fosse antes do trânsito em julgado, como é que eu vou utilizar de balanceamento e valoração inquéritos e ações penais em curso em sentido negativo, desvalorando a postura ou a posição ou o status do agente? Claro que não seria possível. Nessa linha, além do enunciado de súmula 444, também se põe o tema 129 no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Vale salientar, e aqui eu vou dialogar com a lei de drogas, que durante muito tempo havia uma divergência entre STF e STJ. Para o Supremo, tampouco seria possível utilizar aí as ações penais em curso e os inquéritos policiais como óbice à aplicação da causa de diminuição da pena do parágrafo 4º do artigo 33 em relação ao tráfico de drogas. Lembremos, a previsão de incidência de uma minorante na terceira fase da dosimetria da pena, justamente quando houver a reunião de 4 requisitos. Agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem ser membro de organização criminosa.
O STF dizia, não posso utilizar inquéritos e ações penais para dizer que ele se dedica à atividade criminosa, porque isso violaria a presunção de inocência ou de não culpabilidade. Se assim o é, essa vinculação ou essa referência para obstaculizar o parágrafo 4º não é possível. Mas o STJ admitia no passado. Por quê? Porque revendo a sua posição, alinhou-se aí efetiva e corretamente ao Supremo Tribunal Federal para editar o tema 1139. Sim, o tema 1139, justamente em agosto de 2022, assentando é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Quero falar agora, doutores e doutoras, sobre a súmula 220. Essa súmula 220, ela sempre passa despercebido, mas é incrível. A gente estava fazendo um levantamento aí de questões de prova de carreiras jurídicas, lato sensu, para um novo projeto que a gente está idealizando, e eu fiquei absolutamente surpreso, inclusive eu estou assumindo aqui a quantidade de vezes que essa súmula cai. E às vezes a gente nem se percebe ou se apercebe, eu pelo menos não. Então muita atenção. E aqui eu estou falando de termos estatísticos de magistratura, de MP, de delegado de polícia, de defensoria e de outras carreiras, inclusive intermediárias. Bacana? Então presta atenção porque ela dialoga aí com prescrição. A prescrição, ela tem duas vertentes. A prescrição, ela tem dois braços, por assim dizer. Temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A pretensão ou a prescrição da pretensão executória, como o próprio nome estabelece, ela só vai se referir, doutores e doutoras, ao título executivo. Ela se vincula à perspectiva posteriormente ao trânsito em julgado da condenação. Maravilha? Tranquilo? E qual é o grande ponto fulcral aqui? A súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça faz o registro que a reincidência não influencia no prazo de prescrição da pretensão punitiva. Então, a gente sabe que é o parâmetro do artigo 109 que vai idealizar, a depender da pena ou depender do crime abstrato ou da condenação em concreto, que vai balizar a perspectiva da pretensão ou da prescrição temporal da pretensão punitiva. Beleza? Agora, e em relação à prescrição da pretensão executória? Eu utilizarei os mesmos balizas. Agora, claro, a partir do trânsito em julgado, eu não utilizarei a baliza com o referencial em abstrato, e sim com a pena em concreto estabelecida. Maravilha, mas não é só. Há algumas características específicas ou alguns regramentos que se aplicam a uma e não a outra e assim vice-versa. E especificamente em relação à reincidência. Se eu te perguntar genericamente, a reincidência tem potencial impacto na contagem do lapso prescricional? Veja, genericamente a resposta é positiva. Mas se eu perguntar, a reincidência, ela tem algum impacto efetivo na contagem ou no prazo da prescrição da pretensão punitiva? A resposta é negativa. Por quê? Porque o artigo 110 do Código Penal, ele vai falar e dialogar exatamente com esse impacto, mas apenas e exclusivamente em relação à prescrição posteriormente ao trânsito em julgado, ou seja, a prescrição da pretensão executória e não da prescrição da pretensão punitiva. E esse dispositivo ele vai fixar que, em relação à prescrição da pretensão executória, a reincidência, uma vez reconhecida e verificada, estabelecerá aí o acréscimo de 1/3 do quantum de lapso prescricional. Olha aí, a prescrição depois de transitar em julgado, diz o artigo 110, a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então veja, mais uma vez, em relação à prescrição da pretensão punitiva, a reincidência não modifica o lapso prazal da prescrição. Já ao reverso, posteriormente ao trânsito julgado, se estivermos falando de prescrição da pretensão executória, aí sim,
A baliza vai se lastrear na pena fixada, essa pena fixada definitivamente vai nos caminhar para o artigo 109 e, uma vez estabelecido aquele prazo de prescrição do artigo 109, eu acrescento a ele justamente o quê? Mais um terço. No quadro que eu disponibilizo para vocês, na parte aqui do canto, é bastante didático e vai nos servir bem interessante. Olha aí. Se o agente é reincidente, o prazo prescricional para o Estado executar a pena aumentará de um terço, de acordo com 110. Vamos imaginar, se o máximo da pena combinada ao crime for superior a 4 anos e não exceder 8, o prazo prescricional, de acordo com o artigo 109, será de 12 anos acrescidos de um terço. Quanto é um terço de 12 anos? Veja, não sou tão bom em matemática, mas aqui me parece relativamente fácil, que são 4 anos. Então, se, à luz do artigo 109, o prazo prescricional seria de 12 anos, mais um terço seria 12 mais 4, culminando, portanto, com 16 anos, beleza? Agora isso, repito, só e somente só, caracterizada a reincidência, evidenciada a reincidência, e, claro, em se tratando o impacto da pretensão executória, nada ocorrendo em relação à prescrição da pretensão punitiva. E, mais uma vez, isso foi e sempre é cobrado em prova do SESC-SEBRASP. Olha aí, em se tratando de criminoso reincidente, são aumentados em um terço os prazos da prescrição da pretensão punitiva, não é da punitiva, tá errado, é da executória. SESP lá, Defensoria do Acre. São efeitos da reincidência o aumento do prazo da prescrição executória. Sim, no patamar de um terço. A gente já vai ver que em outras situações, inclusive, se exige expressamente do examinado, do candidato, a noção desse um terço. A reincidência não influi no prazo de prescrição da pretensão punitiva, mas impõe a majoração do lapso prescricional no que se refere à prescrição executória. Maravilha! Para elevar ainda mais a prova ou o nível de dificuldade, bastaria a gente colocar ainda a referência a um terço. Beleza? Cuidado só para a gente fechar, não é até um terço, é de um terço fixo. Show de bola? Dúvidas, questionamentos? Vamos lá, pessoal! Mais uma vez, por dever de ofício, no próximo dia 24, quinta-feira da próxima semana, ao vivo, de 8 às 11, 11h30, um intensivão 100% comigo para a gente fazer os últimos ajustes, as últimas apostas. É o nosso famoso aulão de véspera na parte criminal. Normalmente a gente antecipa várias e várias questões de prova e, claro, aproveitarei para fazer as minhas apostas certeiras e definitivas. 3, mas cravarei uma, a minha favorita, para ser a questão da peça prático-processual. E, claro, também aproveitaremos para fazer algumas considerações referentes, doutores e doutoras, ao que? Exatamente aos temas que a gente pode imaginar na prova da segunda fase e também nas questões discursivas. Vai valer a pena, se inscreve, o link tá aí nos comentários e fixo aí no chat. Quero tratar da próxima súmula que eu destaquei para vocês. Súmula envolvendo crime de roubo e furto. E justamente essa súmula, também em carreiras policiais, também em provas de delegado de polícia, goza de bastante prestígio, tanto na Fundação Getúlio Vargas, como, claro, também na prova do SESC-SEBRASP. Então dá uma olhadinha aí, o que é que ela vai dizer? Vai na tela. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ou ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Pessoal, presta atenção aqui. Por quê? Porque aqui a gente pega o aluno precoce. Aqui a gente pega o aluno ansioso. Aqui a gente pega o aluno nervosinho. Então calma, porque se você está dizendo aí, essa súmula eu sei, muita gente sabe essa súmula. Então, o seu examinador sabe que você sabe essa súmula. 60% ou 50% das pessoas que vão prestar a prova no próximo dia 27 sabem dessa súmula. E por que você acha que o número de pessoas que acertam questões sobre essa súmula hoje é bastante inferior àquelas que sabem? Quantas e quantas pessoas não chegam para mim e dizem, pô, Pedro, isso eu sabia, é aquela súmula, não sei como eu errei, eu sei.
Aliás, eu acho 90% de certeza, porque às vezes a gente vê tanta prova e nos últimos dias eu já revi tanta prova, mas se não me falha a memória, foi a última prova de delegado Minas, né? Ou foi da magistratura, não me recordo agora, mas eu acho que foi delegado Minas, não foi a do TJ, não. Mas aí caiu um tema, ou caiu exatamente sobre isso, e vários alunos que sabiam, aliás, ressalto que na revisão de véspera da segunda fase Minas, foi isso mesmo, a gente falou dessa súmula. E aí, muita gente não atentou. Por quê? Porque não basta a gente saber a súmula. A gente sabe que a súmula, que é a consumação do crime de roubo ou crime de furto, se dá com a inversão da posse. É a teoria da inversão da posse. Só que como é que os examinadores em provas de carreiras jurídicas do SESC Sebrasp e também da Fundação Getúlio Vargas têm aparecido e têm cobrado? Não é simples assim. Ou se traz um caso concreto, e eu vou falar aqui até criticando, ou pior, ou mais assertivamente, eles vão trabalhar dentro de casos concretos com nomenclatura. Então a gente precisa superar o trauma e gostando ou não gostando, gostando eu gosto de queijo coalho com doce de leite, meu patrão. E nem por isso abrir uma cervejinha, como uma feijoada e de sobremesa comeria doce de leite com queijo coalho. Isso seria o que eu ia fazer durante o dia todo e à noite não vamos falar porque senão o YouTube pode derrubar. Mas a gente não faz, infelizmente, aquilo que a gente só gosta. Então vamos ser pragmáticos, vamos tentar reservar 10, 20% da nossa vida, quiçá, isso é bastante, para a gente fazer aquilo que só envolve prazer e satisfação imediata, mas os outros fazer aquilo que é necessário para que a gente percorra nossos projetos e nossos caminhos. E o que é que eu quero que você preste atenção, atentar para nomenclaturas de teorias. E aqui não é decoreba pura, é essencialidade, é necessidade. Antigamente, antes do edital ou da edição da súmula 582, pouco antes, a orientação predominante, inclusive nos tribunais superiores, era que a consumação do crime de roubo e de furto exigia a inversão da posse pacífica. Era a teoria da posse pacífica. É dizer, para que o crime de furto e de roubo se consumasse, eu precisava que o bem, a propriedade, ou aliás, a posse do bem subtraído, estivesse pacificamente no exercício da pessoa que subtraiu. Se não houvesse essa subtração e essa posse mansa e pacífica, nós não teríamos a consumação delitiva. Porque até então prevalecia entre nós a adoção da teoria da posse pacífica ou tatua no braço, teoria da ablácio. Se escreve ablátio, mas é ablácio, beleza? Tranquilo? Mas eu vou te dar um problema. Vamos imaginar que João das Couves, ele subtrai o celular, isso aqui não é um celular, é o controle do ar-condicionado, mas ele subtrai o celular de Mariazinha e se põe a correr. Ele sai correndo, Mariazinha pega ladrão e tem um pessoal, e aí ele vê, opa, já sei, a casa caiu, eu não vou conseguir. E ele tá passando por uma ponte, ele joga o celular cai debaixo da ponte, cai num rio, ninguém nunca mais acha. Perceba, houve o dano patrimonial, sem sombra de dúvida, mas em algum momento houve a posse mansa e pacífica desse aparelho celular? Não. Então, nesse caso, vejam só, a teoria da ablácio redundaria num problema. Geraria o dano patrimonial, mas o crime em questão seria um crime de furto ou roubo tentado e não consumado. Beleza? Tranquilo? Maravilha? E diante desse problema, criticada a doutrina trouxe alterações, tanto no Supremo quanto inicialmente nas duas turmas do STJ, culminando com a adoção e a redação da súmula 582. E essa súmula 582, ela marca efetivamente essa transmutação da teoria da posse mansa e pacífica ou ablácio para a teoria da inversão da posse, a teoria da chamada amócio, se escreve amótio ou aprehensio. Beleza? Tranquilo? Então, de acordo com o STJ, ao adotar a teoria da inversão da posse, amócio ou aprehensio, consuma-se o crime de roubo ou de furto com a inversão da posse do bem, mediante, se for roubo, emprego de violência ou grave ameaça, ainda que essa inversão se dê por breve tempo e, em seguida, a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada. Não há necessidade da chamada
posse mansa e pacífica ou desvigiada, beleza? Tá aí tudo bonitinho no material de vocês, vamos avançar. Avançar para um tópico que nunca mais caiu, mas a gente sempre gosta de apostar. Por quê? Porque aqui, veja só, é bem curioso. O STJ, quando enunciou a sua súmula 636, ela aparente, ou pelo menos à época, ela era vanguardista, ela era avançada. Por quê? Porque até pouco tempo, ou até antes da súmula, havia um movimento relativamente forte no sentido de que a folha de antecedentes criminais, para ter a efetiva possibilidade de ser valorada no âmbito do processo, precisaria ser anexada fisicamente mediante certidão oficial. Do contrário, não teria valor, não teria rigidez de valoração probatória. É exatamente isso. Mas perceba, será que ainda hoje, no ápice ou no auge da virtualização, isso ainda é necessário? Já te digo, não. É uma filigrana formalista arraigada num outro período, num outro momento da história processual, mas que remanesceu. E andou bem o STJ ao refutar, à luz da súmula 636, o que é que disse? A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar maus antecedentes e a reincidência, porque a defesa dizia, além desse documento, eu precisava da certidão exarada pela vara, atestando quando e efetivamente a confirmação do trânsito em julgado de uma dada condenação para fins de comprovação dos antecedentes criminais. Aquele documento, a FAC, não era suficiente. Mas o STJ está dizendo, pera lá, se você, MP ou assistente de acusação, juntar a FAC, a folha de antecedentes criminais, ela goza de presunção de legitimidade. E nesse caso, é suficiente para comprovar maus antecedentes e até mesmo eventual reincidência. Beleza? Tranquilo? Show de bola? O STJ, portanto, lastra a sua súmula a partir da ideia de que a folha de antecedentes criminais ela é um documento revestido de fé pública e goza, claro, de suficiência para tal finalidade. Agora, posteriormente a essa súmula, o Supremo foi além. Então, cuidado! É possível que o seu examinador lhe pergunte e traga assertiva para fins de incidência ou recrudescimento do tratamento dosimétrico é suficiente a juntada de folhas de antecedentes criminais para atestar eventual maus antecedentes ou até mesmo para incidência da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena como agravante. Certo? Certo. Agora, e se o nosso queridíssimo examinador disser somente a juntada de documento extraído do sítio eletrônico do respectivo tribunal, atestando e comprovando o trânsito em julgado da condenação, é suficiente para essa mesma finalidade de maus antecedentes e reincidência? Para o Supremo, sim. Então, por isso que eu disse, a súmula 636, ela surge como uma vanguarda, mas hoje, até mesmo ela é, de certa forma, ultrapassada. Não precisa nem mais da FAC. Se você juntar o documento extraído do site do tribunal respectivo, é suficiente. Vai na tela. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, inviável concluir de forma diversa que a via estreita do habeas corpus, a míngua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. Beleza? Tranquilo? Vamos falar, doutores e doutoras, dela. A súmula vinculante, ao menos na minha matéria, que mais cai em prova de delegado de polícia. Dificilmente eu consigo imaginar uma prova de delegado da Polícia Federal sem uma dessas súmulas. Sem a súmula vinculante de número 11, ou a súmula vinculante de número 14, ou a súmula vinculante de número 24, ou a súmula vinculante número 35, e só para a gente finalizar, a súmula vinculante 45. Essa última eu acho que não vai cair, por quê? Porque em 2021 ela já foi cobrada.
Beleza? Então fica aí, não vai para a prova sem essas 4 súmulas. Eu arrolei 5 súmulas vinculantes. Súmula vinculante 11, 14, 24, 35 e 45. A 45 eu acho menos provável porque não acho que vão repetir, já que na última prova ela caiu. Então foca nessas 4. Vamos analisar a súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14, ela vai dizer, é direito do defensor, está na tela, no interesse do representado para ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de ampla defesa. Aqui, pessoal, essa súmula tem vários problemas do ponto de vista redacional. Fica parecendo que é só procedimento tocado, presidido por órgão policial. Não, tá? É por todo e qualquer procedimento investigativo do cenário criminal. Beleza? Então, por exemplo, a súmula vinculante expressamente por comando do Supremo Tribunal Federal é aplicável às investigações presididas por membro do Ministério Público através do PIC do procedimento de investigação criminal. Isso é extremamente importante, beleza? Cuidado! Houve uma ampliação bastante intensa da ideia dessa súmula no crime de abuso de autoridade. Então, o crime de abuso de autoridade, que narra a perspectiva da súmula, inclui o que a súmula diz, mas vai além, tá? Cuidado para não fazer essa confusão lá com a Lei 13.869, depois vocês dão uma olhadinha. Bacana? Tranquilo? Agora, claro, isso está consagrando a ampla defesa dentro da fase investigativa. Cuidado, o inquérito ele não é regido pelo contraditório, mas nele tem ampla defesa. A doutrina é profícua, atualmente mais moderna, em trabalhar isso. Aliás, esse é tema de prova de segunda fase e de provas orais e não me surpreenderei numa prova objetiva de carreira de delegado, de MP, de defensoria pública. Nesse sentido, a gente pode citar 2 professores, a professora Marta Saad e Maria Elizabeth Queijo, que trabalham muito bem e de maneira pertinente a perspectiva do exercício da ampla defesa no âmbito da investigação criminal, no âmbito do inquérito policial. Agora, perceba que há limites. Se a diligência estiver em curso, não documentada ainda, ou se eventualmente sua publicidade puder comprometer a rigidez da própria investigação, estará clara e efetivamente justificada o não franqueamento do acesso. Mas se a evidência probatória já estiver documentada e finda, é de rigor franquear o acesso. E se não for cumprido esse direito, aí surgirá 3 caminhos. Apresentação de reclamação por descumprimento de súmula vinculante, habeas corpus se o crime objeto da investigação for, pelo menos abstratamente, punido com pena privativa de liberdade, em nome do investigado, e mandado de segurança em nome do defensor, por violar um direito líquido e certo do defensor do investigado a acessar os autos da investigação. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Agora, cuidado. Pode o investigado, o defensor, ter acesso a documentos que digam respeito àquela investigação, mas que nada estejam vinculados e ligados aos seus particulares interesses, e o STF tem dito que não. É a mesma regra e a perspectiva do acesso a eventuais informações de colaboração premiada. Beleza? Tranquilo? Olha aí na tela. Aquilo, disse o STF, que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído do âmbito do conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material. Ora, se não diz respeito a você, doutores e doutoras, obviamente que você não pode ter acesso. Agora, se você não pode ter acesso, ele também não pode fazer parte do juízo de convicção em seu desfavor, futura e oportunisticamente, beleza? E só para a gente finalizar essa parte da súmula vinculante 14, lembremos, apesar da sua inteligência fazer referência a acesso dos autos investigativos à defesa e ao investigado, o STJ e o próprio Supremo Tribunal Federal aplicam também, em consonância com a previsão e a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, também esse instrumento para franquear
o acesso à vítima ou seus representantes legais. Vale salientar que o STJ pauta essa perspectiva em alguns precedentes importantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como, por exemplo, o caso Gomes Lund e outros versus Brasil, que é o caso da guerrilha do Araguaia, no qual a Corte Interamericana disse que é dever do Estado brasileiro franquear e viabilizar transparentemente acesso ao caminhar e desenvolvimento das investigações à vítima, seus familiares e seus representantes legais, e na forma do respectivo ordenamento jurídico. A lei não fala sobre isso. Então, interpretando e concretizando essa decisão, tanto o Supremo quanto o STJ dizem que a base para orientar esse acesso é a súmula vinculante 14. Beleza? Foi o que decidiu recentemente o STJ, ali em 2023, se não me falha a memória, no caso da ex-vereadora Marielle Franco, executada em território público ali na cidade do Rio de Janeiro, tristemente no dia 14 de março de 2018. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Pessoal, vamos avançar aqui e vamos falar um pouquinho sobre lei de drogas, vamos falar sobre tóxico, que a gente vai ter questão de tóxico e aí, vale salientar, aposta-se nas 3 fases, leia-se prova objetiva, prova discursiva dissertativa ou prático-processual e prova oral. Dificilmente a gente foge disso aqui, beleza? Por quê? Porque a Lei 11.343 das leis penais e processuais penais especiais é indubitavelmente a mais importante, beleza? A gente sempre tem destacado aí a lei de drogas, a lei de organização criminosa. Para a Polícia Civil, a gente coloca no pacote Lei Maria da Penha, não para vocês que nem está expressamente no edital. Aí eu tenho apostado fundamentalmente na lei de lavagem de capitais. Então, cuidado, especialmente com essas 3 leis aí. Vocês têm um pouquinho mais de uma semana, eu revisaria esses 3 tópicos. Mas aqui a súmula 607, ela vai falar sobre as causas de aumento da pena, previstas no artigo 40. O artigo 40 diz que nos crimes tipificados no 33 a 37, a gente terá aumento de pena variável de 1/6 a 2/3 se ocorrer uma daquelas hipóteses ou mais das hipóteses alinhadas nos incisos do artigo 40. E a súmula 607 ela vai dizer o seguinte na tela: a majorante de tráfico transnacional de drogas se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Então presta atenção, será que para que haja transnacionalidade do tráfico de drogas, ensejador tanto da causa de aumento quanto da competência da Justiça Federal, à luz do artigo 70 da mesma Lei de Drogas, 11.343, eu preciso ter a ruptura, a transposição aí das fronteiras internacionais? Não. Se as provas evidenciarem indubitavelmente o intento de transposição de fronteiras, já estará suficiente para caracterizar o tráfico internacional ou transnacional, beleza? E a mesma ideia está em outra súmula em relação ao tráfico interestadual. Precisa romper as barreiras geográficas interestaduais? Não. Se as provas se caracterizarem, demonstrarem aptas a demonstrar, a comprovar o intento de superar aí os limites geográficos entre estados, já está caracterizado o tráfico interestadual. A mesma ideia. Agora, pergunta boa para cair na sua prova: é possível aplicar concomitantemente as causas de aumento da transnacionalidade e interestadualidade do tráfico de drogas? Em regra, não. Em regra, não. Em regra, doutores e doutoras, a gente só vai aplicar nessas circunstâncias o tráfico transnacional, salvo se ficar demonstrado o intento de pulverizar a droga proveniente do exterior em mais de um estado da federação. Me dá um exemplo. Vamos imaginar, João das Couves sai da Bolívia, passando pelo Acre, passa por Manaus e vai lá para Porto Velho, Rondônia, justamente para vender a droga lá em Rondônia. Ele passou por mais de um estado vindo de fora, certo? Certo. Aqui haverá tráfico internacional e interestadual? Não, só o tráfico internacional, porque a ruptura interestadual serviu exclusivamente para chegar no seu local. Então, nesse caso, é só o inciso primeiro. Agora, se ao reverso, esse mesmo caso, o cara chega da Bolívia, entra com 10 quilos de cocaína aqui no Brasil,
passa e deixa, vende 2 quilos da cocaína em Rio Branco, no estado do Acre. Vende 5 quilos de cocaína em Manaus, Amazonas. E depois vai para Rondônia, em Porto Velho, e vende os 3 quilos. Nesse caso, houve pulverização da droga. Ainda que não haja concretamente, se o intento demonstrado foi esse, aí eu estou excepcionalmente legitimado a aplicar tanto a majoração em face da transnacionalidade como também da interestadualidade. Presta atenção nessa pegadinha. Esse tema ele já caiu em prova, doutores e doutoras. Por exemplo, eu trouxe a prova, não é do SESC-Sebrasp, já caiu no SESC-Sebrasp, mas eu trouxe essa do MP Goiás de 2022, banca própria, ela foi aplicada pela FGV, mas é banca própria, porque ela faz um balanço interessante para a gente ver as pegadinhas de prova. Olha aí na tela. Para a configuração da majorante da transnacionalidade, a persecução penal deve demonstrar elementos concretos e aptos de que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações? Sim, é exatamente a súmula 607 do STJ. 2. Pretendia disseminar a droga no exterior, sendo indispensável ultrapassar as fronteiras? Está errado. Efetivamente disseminou a droga no exterior, sendo indispensável que a droga seja recebida na outra nação? Errado. Pretendia disseminar a droga no exterior, sendo indispensável o uso da técnica de entrega vigiada? Claro que não. E, por fim, efetivamente disseminou a droga no exterior, ainda que não tenha sido repassada ou distribuída ao consumo? Errado. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Vamos avançar aqui, doutores e doutoras, para o 8º enunciado de súmula. Isso sem contar com as várias observações que a gente tem tecido complementarmente aos senhores e às senhoras. E mais uma vez, me desculpa a insistência, mas faço o convite. Na próxima quarta-feira, aqui no canal, faremos o aquecimento. Ainda estou definindo como isso vai funcionar, mas mais uma edição do nosso Estudos Criminais. E presta atenção aqui o que é que a gente vai fazer na quinta-feira. O link está aí no chat, passando ou fixado, e também ficará na descrição desse vídeo para nossa famosa, conhecida revisão de véspera. De 8 às 11, 11 e pouco, direto, ao vivo comigo. Notícias e coisas especiais estão reservadas para a gente fazer os últimos ajustes, as últimas apostas da área criminal. Falarei sobre direito penal, parte geral e parte especial, direito das leis penais especiais e processuais penais especiais e, claro, também processo penal. Teceremos e aprofundaremos alguns tópicos que eu reputo interessantes para um eventual curso de segunda fase e, claro, tecerei meus comentários com o que é que eu imagino e espero da prova da peça prática, que já mexe com corações e mentes dos senhores e das senhoras. Como sempre acontece, tenho certeza absoluta que será muito produtivo, muito bacana, aquele ajuste final, aquela dose extra de confiança e, claro, de esclarecimento, de parceria, de troca de ideias e de conforto. Por quê? Porque ali na reta final é isso que a gente também está precisando, beleza? Agora, até lá, a gente tem serviço a fazer e, entre outros, trabalhar esse tópico aqui. Presta atenção. A súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça advoga que, na tela, mandado de segurança não se presta a atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Pedro, eu nunca entendo essas súmulas. Fica tranquilo que eu vou te explicar. Recurso sentido estrito, pessoal, não tem efeito suspensivo, tá? A via de regra não tem efeito suspensivo. Então vamos imaginar a seguinte situação. João das Couves, ele está preso preventivamente. Só que a defesa pugna dizendo, ó, essa porra dessa prisão, ela não é mais necessária. Então revoga essa prisão preventiva e o juiz tem razão, vou revogar. Revogar significa colocar João das Couves em liberdade. Da decisão que revoga a prisão preventiva, cabe recurso sim ou não? Sim. Que recurso? 581 recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito, ele é recebido no efeito suspensivo? Não. Então significa que o Ministério Público impetrar ou opor, apresentar, interpor, melhor dizendo, recurso em sentido estrito, evita ou não evita que João das Couves seja colocado em liberdade? Não evita. Aí sabe o que é que o MP fazia? Interpunha o recurso em sentido estrito e concomitantemente
impetrava mandado de segurança para dizer, tribunal, juiz, aliás, tribunal, conceda aqui efeito suspensivo a esse recurso antidistrito para evitar que João das Couves saia da prisão. Cabe mandado de segurança e a resposta é negativa. Mas veja, a gente não precisa queimar as pestanas mentais para decorar essa porra. Porque isso é intuitivo. Mas assim, quando eu explicar isso, vai ser de uma clarividência que beira a irritação de tamanha obviedade. A Lei 12.016 de 2009, a Lei de Mandado de Segurança, ela estabelece, entre outros requisitos, que o cabimento do MS se dará em face de quê? De direito líquido e certo. Então, para eu impetrar um mandado de segurança visando a obtenção de um efeito suspensivo a esse recurso, é porque eu estou alegando que há um direito líquido e certo de quê? De efeito suspensivo aqui a esse recurso. Mas que zorra de efeito de direito líquido e certo é esse? Se a legislação é exatamente dizendo o contrário. Então percebe como não faz o menor sentido? Como é que eu vou admitir um mandado de segurança cujo requisito é direito líquido e certo, se o direito legal mais certo impossível é exatamente oposto, que aquele recurso não tem efeito suspensivo. Então, diante dessa obviedade, o STJ, quinta e sexta turma, disseram, não dá para a gente aceitar essa manobra. Não dá para a gente aceitar mandado de segurança. E aí chegou a súmula 604 do STJ. Mas vocês acham, e o pessoal olha que acha que o STJ é uma maravilha, né, para a defesa. Garanto que não é, tá? É porque as pessoas, e aí não é, às vezes irrita, não com os alunos, porque vocês não têm tanto hábito, né? E não trabalham com isso. Tem todas as outras matérias, eu consigo entender. Eu fico pé da vida com quem atua na prática criminal e me parece que não conhece. Ou é de sacanagem ou é de ignorância. Porque não é nem um pouquinho favorável. É favorável, às vezes, tanto o STJ como o Supremo, para o andar de cima. E aí, como fica repercutindo muito em notícia, e sobretudo também em alguns informativos, fica parecendo que aquela é a realidade. Mas se você pegar para os pés de chinelo, e os pés de chinelo representam mais de 99% da população carcerária, da população selecionada pela criminalidade ou pelo direito penal, aí a conversa é completamente outra. Mas vamos focar aqui. Por quê? Porque tem essa súmula 604 acertadíssima, mas será? Vocês acham mesmo que o Ministério Público ia ficar chupando o dedo? Que não ia ter um jeitinho? Claro que tem. Não tem como a gente fazer uma invencionice tão escancarada de dizer que é direito líquido e certo algo contrário à lei. Aí não dá. Por isso que não cabe mandado de segurança. Mas faz o seguinte, ajuiza não MS, mas uma ação cautelar. Que cautelar? Sei lá, porra. Bota uma cautelar inominada pedindo a mesma coisa, efeito suspensivo. Por quê? Porque aí a gente dá. E aí o que é que acontece? O STJ diz, não cabe mandado de segurança para efeito suspensivo de recurso que não tem. Mas cabe uma medida cautelar autônoma. Olha aí, é admissível ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso antidistrito interposto por MP contra a decisão que determinou a soltura do acusado. Inaplicável a súmula 604, por quê? Porque é específico a proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição a efeito suspensivo. Então não cabe mandado de segurança. Mas ajuiza qualquer porra aí, sem o nome mandado de segurança, o quê? Sei lá, uma cautelar inominada que a gente aceita e concede. Beleza? Tranquilo? Se você concorda ou não, aqui nesse momento para mim é o que menos interessa, mas o que você não vai confundir é a aplicação da súmula 604 com essa cautelar inominada. E eu tô achando, mas muito mesmo, desde ontem, eu tô gravando, aliás, desde segunda-feira, anteontem, eu tô com isso na cabeça, que vem questão sobre essa ação cautelar inominada. Beleza? Porque da minha cabeça isso não foi cobrado, eu não consigo lembrar, mas eu não foi cobrado em prova de delegado. Já tá bom de cobrar, porque já caiu em defensoria, já caiu em magistratura e já caiu em MP. Beleza? Então tá aí anotado para os senhores e para as senhoras. Vamos lá, a nona súmula separada das 10 que a gente quer trabalhar com vocês, súmula 337. Vamos dialogar um pouquinho aqui com ou sobre mutatio libelli. O que é que acontece? Aliás, emendatio libelli, mas vê na tela.
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. A súmula ela fala em suspensão condicional do processo, a gente vai além. A mesma ideia e o mesmo raciocínio vai legitimar a aplicação, em caso de desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva, de transação penal, da suspensão condicional e do acordo de não persecução penal também inserido pela Lei 3964/2019 no artigo 28A, beleza? Lembra, aqui o que é que acontece? Transação penal é voltada para as infrações de menor potencial ofensivo, toda e qualquer contravenção e os crimes cuja pena privativa máxima de liberdade não seja superior a 2 anos. Suspensão condicional do processo, crimes de médio potencial ofensivo. Eu olho para a pena máxima? Não, eu olho para a pena mínima. Desde que a pena mínima privativa de liberdade não seja superior a 1 ano, caberá suspensão condicional do processo na forma do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais. E o acordo de não persecução penal exige, entre outros requisitos, que a pena mínima em abstrato combinada ao delito seja inferior a 4 anos. Beleza, maravilha. Maravilha. Aí, o que é que a súmula está dizendo? Se, no momento do MP denunciar, a tipificação não se enquadrar no cabimento de qualquer desses institutos, a gente segue o processo. Se na hora do juiz sentenciar, ele fizer emendatio libelli, ele desclassificar o crime, ou eventualmente ele julgar parcialmente a pretensão punitiva, inclusive em sede recursal, deve haver, antes da aplicação da pena, a devolução dos autos para o MP analisar se é caso ou não de aplicação do benefício. Então, isso vai ocorrer, doutores e doutoras, em relação à transação penal, à suspensão condicional do processo e também ao ANPP. Eu vou só dar um exemplo de suspensão condicional do processo, mas a lógica é exatamente a mesma. Em outras aulas aqui, dia de quarta-feira, a gente já falou bastante sobre isso. Então, é só um apontamento. Imagine aqui que João das Couves ele está sendo acusado de furto qualificado, rompimento de obstáculo. Parágrafo 4º do artigo 155, pena de 2 a 8 anos. Cabe suspensão condicional do processo? Não, pena mínima 2 anos, maior do que 1 ano exigido pelo artigo 89 da Lei dos Juizados. E aí o caminho vai. Chega na sentença e o juiz ou desclassifica ou faz a emendatio libelli, dizendo, olha, não ficou comprovada a subtração, o furto, mas não houve aqui o rompimento de obstáculo. Então, eu vou condenar não pelo 155, parágrafo 4º, e sim pelo artigo 155 caput. Mas antes de eu condenar, eu vejo, considerando que, na minha visão, o que ocorreu foi um furto simples, se o que eu reputo, juiz, certo, tivesse acontecido e tivesse sido percebido antes do ajuizamento da ação, o MP teria que ter analisado o cabimento de quê? Da suspensão condicional do processo. Porque o furto simples, de 1 a 4 anos, comporta suspensão condicional do processo. Então, antes que eu publique a decisão condenatória, devolvam-se os autos ao MP para que o MP analise se há algum outro fundamento que impeça a propositura desse acordo de suspensão. Porque se não houver, ele tem que propor. E aí, se ele aceitar, aí a gente vai para a sequência do artigo 89 da Lei dos Juizados. A mesma coisa em relação à transação penal, a mesma coisa em relação ao acordo de não persecução penal. Inclusive em parcial procedência e inclusive em desclassificação parcial procedência em sede recursal. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Isso também já foi recorrentemente cobrado em provas do SESP. Está na tela? É incabível a suspensão condicional do processo na sentença de desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Errado. É exatamente o contrário da súmula 337. Acerca do benefício do sursi processual previsto na Lei 90/99, é correto afirmar
que é cabível o benefício da desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva, ainda que ocorrida em grau recursal, certo? Considerando-se exclusivamente o entendimento sumulado do STJ, é correto afirmar que o juiz de direito substituto agirá corretamente se não homologar a suspensão condicional do processo com base no argumento de que houve procedência parcial da pretensão punitiva, claramente errado. Beleza? Tranquilo? E para a gente finalizar, doutores e doutoras, a súmula 330 do STJ. A gente finaliza com uma divergência de leitura do STJ e do Supremo Tribunal Federal. O artigo 514, doutores e doutoras, ele vai falar justamente sobre o procedimento especial de crimes praticados por funcionário público. E ele vai dizer, olha, nos crimes afiançáveis, artigo 514, instando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias. O que é isso? No procedimento comum ordinário, a gente tem como regra exatamente a denúncia, o juiz recebe a inicial acusatória, se não rejeitar, recebe, determina a citação para a resposta escrita à acusação. Então, veja só, o juiz recebe a inicial sem que se realize um contraditório prévio. Ele recebe e recebendo que ele manda intimar. Em relação aos crimes praticados por funcionário público, a lógica é inversa. É até para evitar uma banalização de imputação criminal a funcionário público, que atinge de forma pelo menos indireta a própria honra e honorabilidade do serviço público. É de bom tom, entendeu o legislador, que haja um contraditório prévio à deliberação do recebimento da inicial acusatória. Então, por conta disso, o artigo 514 diz que, olha, antes do juiz receber, nesses casos, ele vai mandar notificar o acusado, funcionário público, para que ele faça o quê? Apresente uma defesa preliminar e com esse contraditório, aí o juiz analisará se receberá ou não a inicial acusatória. Beleza, tranquilo, é isso que determina o legislador. Mas chega o STJ e diz na súmula 330, vai na tela, é desnecessária a resposta preliminar de que trata o 514 na ação instruída por inquérito policial. Então veja, meu Deus do céu, como eu tenho medo dessa questão. Porque já caiu de tudo que é jeito, doutores. Presta atenção. Se no dia 27 de julho, na prova da manhã, estiver o seguinte: de acordo com o STJ, nos crimes praticados por funcionário público, se a denúncia estiver subsidiada em inquérito policial, não há necessidade de notificação para apresentação de defesa preliminar, de resposta preliminar. Isso está certo ou está errado? Isso está certo. Porque, de acordo com o STJ, esta porra é o entendimento da súmula. Só que essa súmula, ela está contradizendo o artigo 514. Então, se o seu examinador perguntar, à luz do Código de Processo Penal, nos crimes praticados por funcionário público, o juiz deve ordenar a notificação do acusado para a resposta preliminar em 15 dias, para aí deliberar sobre o recebimento ou não da inicial acusatória, tá certo, à luz do 514. Mas o que é bom para cair na sua prova é o seu examinador trazer de acordo com o Supremo. Porque muita gente vai confundir o entendimento do Supremo com o do STJ. O do STJ diz, se tiver subsidiada em inquérito, não precisa de defesa preliminar. E o que é que o STF diz? Nada disso. O fato da denúncia estar lastreada em inquérito não pode ter o condão de revogar a norma processual penal na tela. É indispensável a defesa prévia nas hipóteses do 514, mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial.
Esta corte decidiu por diversas vezes que a defesa preliminar de que trata o 514 tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos. E por isso a sua falta constitui apenas nulidade relativa. Diz o STF, mesmo com o suporte de inquérito policial, precisa sim ter a notificação e a apresentação de defesa preliminar. Mas e a ausência? Precisa. Diferentemente da súmula 330 do STJ. Mas se é ausente, a nulidade é relativa. Beleza, tranquilo, show de bola, maravilha, doutores e doutoras. Finalizamos aqui essas 10 súmulas que eu separei para vocês. Espero de verdade que caiam algumas delas, mas sobretudo que os temas aqui analisados tenham sido interessantes para a gente revisar. Anotei e registrei alguns que são extremamente prováveis e outras que eu sei que vocês não estudam tanto, mas que podem aparecer na prova de vocês. Mais uma vez, próxima quarta-feira a gente tem o nosso aquecimento e na quinta-feira já garante sua vaga aí, nossa super revisão de véspera, 3 horas e pouco, de muitos ajustes finais de direito penal, parte geral especial, direito processual penal e leis penais especiais. Link na descrição do vídeo, tá aí, fixado nos comentários. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Não esquece, deixa o joinha, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Maravilha? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal!